Olá minha gente, estamos de volta aqui novamente. Hoje aqui no meu recanto, no meu paraíso. A gente aprendeu na catequese que diz que se Adão e Eva não tivessem comido a fruta proibida quando estavam no paraíso, não precisava trabalhar. Mas eu estou aqui no meu paraíso e tenho que trabalhar. Eu gostava de saber qual a fruta proibida que eu comi sem saber. Mas vamos pra peleia, não? Então já está até bastante tarde, mas como eu tenho a semente comprada de aveia, vou semear mais um pouco de aveia, tanto um pouquinho para a cobertura, como para ali antes do plantio, de dessecar, deixar para as vacas comer um pouco também. E baratear um pouco o custo também da produção de leite, né? E se ela se encher bem a barriga de silagem, aliás de aveia, daí da noite não vai tratar, vai menos ração, vai menos silagem. A ração a gente dá do mesmo jeito, mas a silagem ela já come talvez um terço só daquilo. Então com isso faz com que abaixa os custos, né? Não achamos direito o negócio aqui. Para descosturar a bolsa tem vezes que é uma facilidade, outras vezes puxou errado o fio, já não é complicado. Daí que nem eu, para olhar, ver as coisas de perto, tem um problema de visão, e assim a distância não, tanto é que eu renovei a carteira, não precisou usar óculos, mas para de perto, como o pessoal costuma dizer, eu tenho dificuldade em ver, desde olhar na tela do celular, os números na câmera ali também, eu tenho dificuldade. E no caso assim, de distância, não tem problema nenhum. Não é muito. Sai daí, lobo. Não é muito que eu vou semear, apenas 4 bolsas. Então agora vamos para a última bolsa aqui, né? E daí vamos para a semeação. Partir para mais um tratinho para nossas vacas, que é o que dá o nosso sustento, praticamente a metade tá difícil puxar o jeito. E a semente que era outra carinha, parece que me custou R$3,40 ao quilo. Então vamos à luta.
estamos chegando aqui na área denominada Terra Nostra. Esta terra aqui eu comprei no ano 2000. Tem até um fato interessante sobre esse terreno. Assim. Eu planto nessa aqui de cá, posso indicar aqui, do Jair. Eu e o pai começamos, derrubamos de machado e serrote. Foi no ano de 1974, acho que foi. E de lá pra cá a gente destocou, abriu, como o pessoal costuma dizer, e foi mecanizando. E daí por 3 anos que a gente não plantou, senão de lá até os dias de hoje a gente continua plantando. Daí no decorrer da vida, que era um dos proprietários nossos da de Videira, Santa Catarina, quer dizer, proprietário, aliás, parente nosso, que éramos proprietários desse terreno. E depois, com o tempo, eles acabaram negociando com outro parente, que dessa divisa para cá, 30 alqueires, que foi onde veio cair até nas minhas mãos. Este pedaço, vou mostrar aqui, ó, da cerca para cá, aqui, ó, dessa divisa aqui, e dos capiaçu lá em cima, daquela área verde lá, que era onde o Carlos tinha viveiro de muda deles lá, e todo esse pedaço aqui. É um pedaço pequeno, porém, mas para quem não tinha bem dizer nada, tendo uma área dessas aqui, já está de bom tamanho. Eu já tinha outro pedaço lá de cima do rancho também, já uma quantia, que vinha comprando dos herdeiros pouco a pouco, que era 2/4 de cada herdeiro, e eram 8 lá em cima. E no decorrer dos anos eu fui comprando e consegui juntar 6,5 alqueires lá em cima, e mais esta daqui de 40 mil metros, que foram tudo que eu e a Marley trabalhando conseguimos comprar. Aqui tem um fato interessante, que eu acho que até eu vou dar umas voltas semeando, e daí vamos achar uma sombra ali e vamos sentar e conversar a respeito disso. Vou abrir aqui até acho que pra você pega no seto por aí, a semente. Vamos dar umas 2 voltas semeando, e daí então eu vou parar a contar a história da aquisição desse terreno. Então vamos lá.
Então vamos procurar uma sombra, ver onde que tá mais fresquinho. Hoje aqui, apesar de ser dia 1º de agosto, tá calor, que em outros anos deveria ter talvez geado, ou a gente tá até agasalhado, mas hoje tá uma temperatura bem agradável. Então no ano 2000, então eu comprei essa área aqui, né? Mas veja como é que são as coisas. Quando que uma coisa é para ser da gente, não tem. Eu tinha reservado a preferência de compra da proprietária. E daí um belo dia, o irmão dela, ela era viúva, então o irmão dela era que fazia os negócios para ela, veio lá em casa e disse: olha, Elacira, a minha irmã quer até vender a terra agora, tu reservou a preferência e tá vendo. Mas eu meio apertadão, uma situação meia difícil, ainda safra de colher e tal. Eu disse: ó, infelizmente eu reservei a preferência, mas não posso comprar. Daí ele me disse: bom, então se tu não pode, a obrigação eu fiz, vim oferecer, como ela mandou, e vou oferecer para os outros vizinhos ali. Então ofereceu para o vizinho daqui, também já é assim, uma família bem estruturada, mas também no momento não tinha disponível para negócio. Ofereceu para o outro que mora para cima, mas tinha um terreno aqui também, que praticamente em curva de rio aqui, quase se encostava. Também não estava em condições de compra naquele momento e nessa safra. Daí, passado um tempo, o irmão dela comprou um caminhão e foi trabalhar de motorista numa companhia de asfalto. Daí ele veio puxar, ele tinha ido morar com o pai dele de novo, que a mãe dele tinha ficado em cadeira de roda, então com a esposa dele, então para ajudar a cuidar a mãe, né? Daí a gente se achou na roça, com uma outra área lá do alto da colina, aquela que eu chamo que é lá em cima. Eu estava trabalhando lá, e daí vi eles que estavam colhendo a lavoura ali, eu fui lá, bater um papo assim, mas já com a mesma intenção, já sabia que não tinha dado negócio. Eu fui lá e reservei a proposta mais uma vez. Mas eu não pensava que fosse tão logo, acho que 4 meses depois ali, ele veio ali em casa e disse: ó, minha irmã está querendo vender a terra. Disse: de novo, a preferência é tua. Senão daí ela vai oferecer para o outro vizinho ali que já está com vontade de comprar. Daí então, eu comecei a fazer as contas. Eu tinha colhido assim, bem praticamente. O quanto que eu podia gastar, o quanto que eu tinha. E daí sei que eles me fizeram um valor, era 6. Fosse, sei lá o que seria. 6, hoje talvez 600 ou 60 mil que fosse, sei lá o que fosse. Mas daí, o que eu tinha de produção dava no valor, no caso de 4. Sei lá se era cruzeiro real, o que era, né? Eu pensei: mas e aonde é que eu vou arrumar os outros dois? Fui até num parente que tinha uma cerealista aqui em São Jorge. Inclusive até minha irmã trabalhava nela, no setor financeiro. Se ele me adiantasse 100 sacos de soja para mim fazer esse negócio, para não perder. Mas daí fui de atrás, tudo, daí não sei o que não acontecer, não dando. E daí fomos para as negociações. Daí ela me disse: ó, tu me dá 4 agora de entrada e os outros 2 fica para a safra do ano que vem. Eu, nossa, fiquei louco de parceiro. Daí então, eu sei que foi o que a gente fez. E no ano seguinte, então eu reunindo esses 2, daí então eu tinha 4 boi, que dava o valor, no caso de 1, e o restante, não, acho que foi, vamos voltar atrás. Foi nessa de dar a entrada. Daí eu fui, que a cooperativa tinha o banco dela, que é a Sicredi,
E eu faturei o meu produto e não sei por que cargas d'água que eles me deram, se tinha lá, que era perto do meio-dia que tinha disponível todo esse valor, me deram todo em espécie. E como que não tinha o escapamento do Gol que a gente tinha, aqui nas oficinas da cidade, daí um amigo meu ia para 2 vizinhos, ele me disse, ó, meio-dia eu tô saindo, ela tinha concessionária, daí para pegar um original. Daí ele me disse, mas meio-dia eu tô saindo. E daí então eu peguei, fui na cooperativa, fiz os acertos lá e tudo, e eles me deram aquele pacote de dinheiro. E daí com a hora que eu estava me aproximando do banco, bateu o sino. Daí eu pensei assim, não, ele vai logo, o cara está na oficina, eu vou acabar ficando a pé e não tem como daí depois ir para casa. Então nesse intervalo eu peguei e fui direto, e ao invés de depositar o dinheiro, fui levar o dinheiro para ele comprar esse escapamento do carro na concessionária na outra cidade. E quando que eu volto, deu um pouquinho que eu conversei com ele, uns 5 minutos, meio-dia e 15 eu volto para fazer o meu depósito, o banco estava fechado. O que que aconteceu? Naquele instante, de meio-dia até meio-dia e 10 por aí, houve um assalto. Inclusive até essa minha irmã que trabalhava na cerealista, lá no setor financeiro, ela tinha, a hora que ela se virou do caixa, assim que tinha feito os depósitos da cerealista, os caras anunciaram o assalto, até que ela de susto, chegou até a deixar de cair as poucas de moeda que tinha sobrado no pagamento que ela fez, além do depósito, deixou cair no chão assim do susto. E então, tu vê, se acontecia de eu parar, ter ido ali já direto, entrado no banco, certamente eu estaria na fila com o pacote de dinheiro, que seria praticamente o 70% do valor dessa terra aqui. Então, como é que se diz? Deus mais uma vez esteve ao meu lado. Nesse intervalo de tempo fui lá levar o dinheiro para outro comprar escapamento, foi onde é que aconteceu o assalto. Então eu fico muito agradecido a Deus por eu ter conseguido essa terra aqui. Não é lá muita coisa, mas a gente é pequeno, a gente se contenta com pouca coisa, não precisa ser dono do mundo. Não é acreditado. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, que é o nosso ser superior. Então a gente vai trabalhando, vai conseguindo da maneira que a gente pode. Até inclusive naquele mesmo ano que eu comprei essa terra, eram outros vizinhos que plantaram ela. E daí eles, como tinha bastante lavoura, eles não fizeram a catação ao redor. E eu, já que eles não iam colher mesmo, não iam fazer, eu vim colher três sacas de soja ao redor aqui todo dela, aqui assim, aqui nesses 40 mil metros. Que também acabei aplicando nessa compra da terra. E nessa de fazer conta e mais conta, ali eu aplicava toda a minha economia. Daí até na segunda noite eu falei para a Marley, eu disse, ó, dá para nós dar o que ela pediu, e nós temos mel em estoque que dá para nós sobreviver 4 meses. Então, sair vender nos mercados ou de casa em casa, alguma coisa. Então nós tínhamos sustento para a família por 4 meses, isso se nada acontecesse. E daí ela ficou meio assim, diz ela, mas se tu acha de fazer o negócio, eu faço. E foi daí que eu acabei fazendo. E deu certo. E daí eu dei o nome para esse pedaço de chão aqui, eu consegui, como que diz, com o nosso suor, Terra Nostra. Mas por que esse nome? Por causa que naqueles dias estava passando aquela novela, eu não sei em que canal que era, Terra Nostra. Como é que eu também sou de origem italiana e volta e meia nas casas dos outros, porque a gente nem televisão não tinha, a gente assistia. Então eu denominei essa área aqui de Terra Nostra, o qual não é lá tão grande, mas dá para se produzir bem. Na época em que você tinha o aviário em funcionamento, então geralmente a gente trazia bastante aquelas cascas que davam ao redor
dos comedores e dos bebedores, e ia esparamando manual por aqui. E daí no inverno semeava aveia, como eu estou fazendo agora também, né? Mas quando que era, não sei se é por causa da facilidade das vacas tomar água em vários pontos aqui do rio, que como é que se diz, é um cotovelo assim fechado, tem só uma parede de divisa seca, como se chama, e o restante é tudo costinha do rio. Então as vacas entravam, tomavam água seguida e voltavam pastar. Quando que era 4, 5 da tarde, que elas cruzavam o rio que vinha embora, chegavam lá de a par da estrevaria, a maior parte assim inspirando leite de tanto leite que elas produziam, e que a aveia faz com que realmente elas produzam bastante. E também é um custo barato, né? Porque simplesmente comprava semente, jogava-se essa cama de frango, gradeava, e se o tempo corresse bem, nossa, vinha que era uma maravilha. E assim a gente foi levando a vida. E por sorte de Deus, não levamos, como se diz, o fruto do nosso trabalho na compra dela para os amigos do alheio, né? Inimigo das pessoas honestas. Então, talvez por causa daquele escapamento lá, que fui levar lá o dinheiro para o meu amigo comprar, eu me livrei de um assalto. Certamente, com toda aqueles valores lá, eu sei lá se a maior parte, eu sei que a maior parte era em espécie, talvez que tivesse a metade que fosse num cheque para depósito. E certamente eu tinha caído desmaiado ali de sentimento de estar perdendo a minha grana ali. Mas aquilo foi um troço rápido, limparam os caixas e sem mais, sem menos, foram embora, e aí tive que voltar a depositar no outro dia. Mas então aqui, o que eu estou fazendo ainda agora? Na semeação de aveia, estou escarificando ali aonde que deu a virada da ensiladeira, com o trator, com a ensiladeira, né? Que ela compacta demais. Então eu estou passando o escarificador, e daí então eu vou passar grade. Ó, aqui bem certo, né? Que tem essas hastes ali de milho ali, foi o centro da lavoura. Então, como esse trecho aqui só uma passadinha, aqui eu vou ter que voltar a fazer mais uma ida e uma volta. Esse canto aqui foi onde que ele manobrou bastante vezes e a terra ainda estava úmida, então está bem compactado. E daí sigo para lá no outro ângulo, vou fazer a mesma coisa. Então vamos lá, na gradeação, vamos voltar aqui de Valmetinho, velho. Vamos aproveitar, fazer adubação na pastagem, passar uma cobertura aí para largar outra vez as vacas.
como tem pedra e não compactou muito, que foi linha direta, vamos pular, vamos deixar quieto. Vou pegar no outro trecho ali na frente ali, pra fazer a descida e deixar por isso mesmo, que é aí os pontos mais compactados. Aí o restante agora a terra trinca, com o mês de agosto aqui geralmente chove muito pouquinho, então a terra com negócio que racha tudo, faz os trincos, quando chove ela volta no lugar, se afrouxa assim naturalmente. Então vamos lá, completar essa brecha aqui. E aqui, como tem pedra, eu deixo ele simples, meio erguido um pouquinho. E aonde que eu sei que é pura terra, eu largo tudo, daqui a pouco faz o máximo. E com o pé na embreagem, qualquer barulhinho fazer ele parar, porque senão estoura o parafuso ou quebra as unhas. Aqui tô vindo aí, segunda da segunda dor. Agora já começa uma lombadinha, vai começar a bater. Já vou passar por uma primeira, ó. Pode ver que já começa a bater. Vamos colocar uma primeirinha, erguer um pouquinho o comando e completar essa lombadinha aqui e deixar por isso mesmo. Bem na lentinha aí, pra também não levantar muita pedra, não baixa a coluna que aguenta para tirar fora tudo, né? E assim vai, cuidando da terra nossa. Aí, ó, firmou. Daí eu deixo os pinos aqui dos braços com folga também para ele balancear, pegar, para ter uma folguinha assim, hora que pegar uma pedra aqui, para que não estoure, né? Porque se for travado aí estoura mesmo. E às vezes mesmo assim, se ele está traçado, é bem fácil de estourar. Encerrando a nossa escarificação. E vamos cruzar o nosso passador aí mais uma vez.